Fala provedor, Thiago Novaes aqui da BRNX. Hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouco sobre o nosso sistema de monitoramento e controle de tráfego, o BRNX Flow. Bem, começando aqui nós temos a nossa página de dashboard, que vai ser uma visão geral que você vai ter da sua rede. Por exemplo, nós temos o monitoramento das últimas 24 horas, observando o nosso tráfego total, média de tráfego, os flows e o protocolo principal. A princípio, esse gráfico está justamente mostrando isso, o tráfego inbound e outbound da sua rede. Isso olhando no ponto de vista das últimas 24 horas. Como a gente pode passar aqui em cima, temos a possibilidade de observar o gráfico do seu tráfego das últimas 24 horas em bytes, em bits. Aqui no caso estamos plotando em megabits por segundo e você consegue ter um ótimo parâmetro. Caso seja necessário a melhor visualização, você pode estar utilizando o scroll do mouse, aproximando e passando aqui o gráfico para conseguir entender melhor as nuances do tráfego coletado, certo? Aqui prosseguindo, nós temos os cards de top CDNs e top SNs, que como propriamente já fala, eles vão trazer aí as informações dos top CDNs e dos top SNs, quais que estão gerando mais tráfego na sua rede. Temos, por exemplo, também porta de destinos, maior taxa de pacotes e tamanho médio por pacote. Isso a gente tem como utilizar também para visualizar uma maneira mais rápida do que está passando mais tráfego na sua rede. Por exemplo, se eu clicar aqui em cima, ele vai estar mostrando para mim quais são os IPs com maior, quais são as portas com maior tráfego e os IPs que estão sendo utilizados, que estão passando essa porta. Eu posso ver as informações mais precisamente também. Descendo aqui nós temos os top talkers. Ele vai estar ordenado da maneira que você preferir, seja pacotes, bytes, bits por segundo, bits por pacote ou flows. É só clicar aqui em cima, ele já vai estar ordenando ou utilizando aqui os filtros. Por exemplo, eu consigo estar utilizando ele como método de ordenação. Agora ele ordenou por bytes e assim por diante. Posso também utilizar o gráfico de barras para melhor visualização e ordem de grandeza. Temos aqui os tooltips, que são esses cards que aparecem mostrando os dados dos mesmos, certo? Aqui em estatísticas PPPoE nós temos as estatísticas gerais, caso o seu equipamento seja configurado para coletar PPPoE. Prosseguindo, nós temos a nossa página de análise de tráfego, que ela vai ser a parte de observabilidade da aplicação Flow. Nós temos as possibilidades de utilizar o monitoramento de tráfego geral, origem barra destino, tráfego por CDN, tráfego por ASN, tráfego por protocolo, tráfego por porta, tráfego por IP ou tráfego por subredes. Aqui no tráfego geral, você tem a possibilidade de observar o mesmo gráfico que foi utilizado ali na dashboard, mas temos a possibilidade de selecionar um período. Na dashboard nós temos ali um período fixo de 24 horas para conseguir monitorar ali do horário atual até as 24 horas anteriores. Aqui, diferentemente, nós temos a possibilidade de mitigar de uma maneira mais precisa. Por exemplo, utilizar aqui o gráfico para ver as últimas 6 horas ou selecionar aqui no filtro personalizado de data e hora um dia específico e um horário específico. Você pode estar utilizando, por exemplo, aqui, ele mostra aí de acordo com o filtro. Limpando aqui, nós também temos as métricas que ele seleciona, ele mostra aqui no gráfico, no momento ele está mostrando os bits por segundo, mas, por exemplo, se eu adicionar aqui pacotes por segundo, ele vai estar mostrando também. Esse gráfico ele é de inbound e outbound, então ele mostra o tráfego que entra ou sai da sua rede. Isso geral, de acordo com o exporter configurado. Nós temos aqui também um gráfico de linha e o gráfico de correlação volumétrica, que você pode estar utilizando no eixo esquerdo uma métrica e no eixo direito outra métrica. Isso é muito interessante para fazer um comparativo do que está acontecendo. Por exemplo, às vezes você quer ver quantos flows passam em relação aos pacotes. Então é muito legal isso. E os outros filtros são todos adaptáveis a essa mesma situação. Aqui em limite de resultados, ele é referente à tabela plotada aqui embaixo. Essa tabela vai mostrar as top conexões de acordo com o filtro referente e ele vai estar mostrando os dados das top conexões. Por exemplo, IPs de origem, IP de destino, AS de origem, AS de destino, protocolo, portas de origem, portas de destino, pacotes e tráfegos e por aí vai. A pessoa pode estar olhando esses dados propriamente. Seguindo, nós temos o cruzamento de dados de origem barra destino. Aqui é muito legal que você pode fazer uma depuração da sua rede. Por exemplo, eu quero ver os bits por segundo
de um IP específico, por exemplo, eu selecionei esse IP, ele vai me mostrar o que está acontecendo nesse IP específico. Da mesma forma, você pode fazer o cruzamento dos dados. Por exemplo, nesse IP específico, qual AS que está passando por ele? Pronto, tal AS. Né? Ou quais IPs estão passando por esse AS específico? Eu posso estar olhando também. Eu selecionei um AS e agora eu tenho a possibilidade de escolher os IPs que estão passando por esse AS específico. Da mesma forma, os outros filtros eles são dinâmicos. De acordo com você vai setando algum filtro, os outros eles se comportam mediante aqueles que foram setados. Isso é muito interessante para conseguir observar se tem algum ataque na sua rede. Então você pode, por exemplo, ver tal AS está tendo um ataque diferente, está tendo um tráfego anômalo. Aí você pode ver quais IPs que estão passando tráfego na rede daquele AS e conseguir depurar melhor e achar onde está o problema desse ataque. Você também pode estar selecionando a dimensão, seja origem ou destino, o exporter ou período, semelhante aos outros que já foram apresentados. Nós temos aqui um gráfico inbound e outbound também para facilitar. Você consegue ver o que entra e sai correlacionais, certo? Aqui está mostrando apenas o in por conta do ASN específico. Deixa eu tirar. Bem, aqui ele já mostrou as nuances. Bem, prosseguindo, nós temos aqui a tela de tráfego por CDN. O tráfego por CDN você consegue monitorar o tráfego, propriamente dito, que está passando pelos CDNs específicos. Em diferenciação da outra página, nós temos apenas uns gráficos a mais. Por exemplo, o Tree Map, que ele vai estar mostrando a correlação dos dados em ordem de grandeza, certo? Então nós temos aqui, por exemplo, mostrando que o Google está tendo a maior porcentagem de tráfego referente a CDNs. Você também pode utilizar aqui o gráfico de linhas, né, que ele vai estar mostrando as nuances da sua rede, ali referente ao CDN. Todos os gráficos eles se comportam da mesma forma, que você pode dar zoom, você pode arrastar, selecionar para conseguir entender melhor as redes. Também uma coisa interessante é que nós temos como selecionar ou desmarcar eles. Como assim? Se eu desmarcar, e marcar, por exemplo, apenas a Microsoft, eu consigo entender melhor o que está acontecendo. Isso é interessante para você depurar com relação à ordem de grandezas. Por exemplo, às vezes o tráfego do Google ele é muito grande referente ao da Apple, por exemplo. Aí dá a impressão que o da Apple não está tendo nenhum tráfego. Mas na verdade, se eu desmarcar aqui e selecionar o da Apple, ele vai estar mostrando aqui que tem sim uma certa nuance. Só que com relação ao tráfego do Google, ele é muito discrepante. Então a ordem de grandeza influencia nisso. Pensando nisso, a gente tem essas funções de marcar e desmarcar. Você pode também selecionar aqui, desselecionar, por exemplo, desselecionar o Google. A gente consegue ver aqui a comparação dos que tem menos tráfego, certo? Com relação a período e export, dimensões segue da mesma forma. Seguindo aqui para tráfego por ASN, nós temos, propriamente dito, tráfegos que estão passando pelos ASNs específicos. Muito legal essa tela que ela tem bastante dados e às vezes pode ser que fique meio confuso de ver, mas você pode utilizar aquela técnica de desmarcar e selecionar apenas uma, né? Ou selecionar todas. Os filtros seguem da mesma forma, você pode selecionar um período específico ou selecionar aqui os períodos pré-setados. Você pode selecionar a métrica de bits por segundo, pacotes por segundo ou flows. A dimensão, seja origem, destino ou ambos, também pode ser utilizada. Aqui é legal que tem como você filtrar por país de origem, destino, interface in ou out. Bem bacana isso. Aqui embaixo nós temos até, inclusive, as tabelas, né, com os dados referentes. Aqui, por exemplo, como eu escolhi a dimensão de ambos, né, tanto in quanto out, ele vai estar mostrando, né, os bits por segundo, pacotes por segundo, flows, bits por pacote e tráfego relativo. Também nós temos mais variedade de gráficos aqui em ASN. Um deles é o CNT, que ele vai estar mostrando as conexões. Você pode selecionar, por exemplo, aqui o limite de 50 conexões. Ele vai mostrar onde que está ligando o que e quais são as conexões específicas. Isso, claro, de acordo com o seu exporter configurado. Aqui na tabela, por exemplo, nós temos a visibilidade da origem e destino, né, a conexão, e os tráfegos que estão passando nessa origem e destino. Semelhante a ela, nós temos, por exemplo, o grafo de topologia. Muito legal ele, que ele é tipo um sem-key, só que você tem como olhar o tanto que está passando de um ponto a outro. Por exemplo, temos essa conexão aqui desse AS específico para o outro AS, e aí nós temos como ver, por exemplo, qual que é a média de bits por segundo dele. Também podemos selecionar aqui a métrica, né? Por exemplo, flows. Ele vai estar mostrando aqui a conexão, e se você selecionar, por exemplo, na tabela, algum AS específico, ele marca aquela conexão, você tem como depurar
de uma maneira mais visual e mais didática. Os filtros permanecem da mesma forma, você pode selecionar métricas, períodos, por aí vai. Nós temos aqui também tráfego por protocolo, que ele vai mostrar as nuances da sua rede de acordo com o protocolo que está passando pelo seu exporter. Nós temos os mesmos gráficos das páginas anteriores e a tabela com um resumo geral de cada protocolo específico. Em tráfego por porta, você também tem essa possibilidade. E é muito legal que todas as informações elas se correlacionam. Por exemplo, se eu for aqui no ASN e selecionar, por exemplo, um AS específico, por exemplo, está selecionando esse verde, a gente pode, por exemplo, cruzar os dados. Esse ASN, eu quero ver as portas que estão passando por esse ASN. Então ele mostra aqui num período de 15 minutos antes e 15 minutos depois. Por que utiliza esse período quando a gente seleciona esse filtro por aprofundamento? Porque a ideia é que você identifique um pico na sua rede e aí esse pico você consiga aprofundar e depurar o que aconteceu nesse pico, seja por porta, por IP ou por protocolo. Você consegue fazer essa depuração. Como propriamente eu estava dizendo, nós temos os tráfegos por porta. Ele mostra aqui as portas que estão, os tráfegos referentes, as portas que estão configuradas aí do seu exporter, o que está passando, o que está vindo. Os filtros permanecem da mesma forma, você consegue ver os bits por segundo, pacotes por segundo e flows. Aqui na tabela você também consegue entender a normativa. Por que foi colocada essa questão da tendência? Você pode estar apenas querendo ver os dados gerais e entender qual que é a nuance da rede. Às vezes, por exemplo, ela está linear e teve um pico. Então é algo a se ver, né? O que aconteceu. Então ele vai estar mostrando a tendência aqui. Nós também temos a possibilidade de ver um mapa de calor, que ele vai estar referente ao eixo X aqui, o tempo pela porta específica. É legal para ver os picos, né? Por exemplo, aqui tem um pico, diferente da normativa da rede, ele estava, por exemplo, rodando aqui 10 Mbps e aí depois ele teve um pico aqui de 29 Mbps. Então você pode estar olhando e falar, tem alguma coisa de errado, talvez, ou não. E isso, em comparação, também temos a tendência. Então você pode correlacionar aquele pico que aconteceu nesse horário específico com a tendência do tráfego da porta. Seguindo aqui para tráfego por IP, você tem a possibilidade, primeiramente, de comparar IPv4 e IPv6 da sua rede. Nesse gráfico de correlação volumétrica, você tem como selecionar, por exemplo, eu quero ver no IPv4 os bits por segundo que estão passando, e no IPv6 eu quero ver os flows. Então você compara aí, ou você quer ver os pacotes. É legal para você entender quanto que está vindo de cada. Ou se você não quiser comparar diferentes métricas, você quer ver a mesma métrica, só que comparar IPv6 e IPv4, você tem a possibilidade de selecionar o gráfico de linha. E ele utiliza uma única métrica. Por exemplo, esses dois, IPv6 e IPv4, eles estão mostrando aqui os bits por segundo de acordo com o filtro de período. Então eu posso selecionar apenas um tipo de IP. Por exemplo, aqui ele está mostrando o IPv4, aqui por exemplo, ele mostra o dado específico do IPv4 de origem, né, que está referente à métrica, à dimensão. Você também pode ver com relação ao tempo, o que está acontecendo os IPv4, quais que são as nuances do tráfego de acordo com aquele filtro por período apenas do IPv4. Ou você pode também selecionar do IPv6, por exemplo, você pode selecionar aqui a linha e ele mostra os dados referentes ao mesmo. Tanto os nomes quanto aqui embaixo a tabela com as informações em bytes, que seriam as informações gerais relacionadas àquele período que você setou no filtro, os pacotes, os bits por segundo, pacotes por segundo e o tráfego relativo, que é o percentual do tráfego referente, logicamente, ao período setado. Aqui em tráfego de subredes, você tem a possibilidade de conseguir ver, né, o que está entrando e o que está saindo da sua subrede. Se você colocar aqui, por exemplo, o prefixo, você tem a possibilidade de selecionar, por exemplo, aqui os blocos. Vamos selecionar 26. Como só vai ter 3, ele plota 3, né? Mas caso tenha mais, ele vai estar plotando. Você coloca o IP, a porta, e consegue ver aí a comparação, as nuances, né, do tráfego relativo. Por exemplo, eu posso selecionar o IN, o OUT, aqui no filtro, né, ele mostra. E ele também mostra os dados referentes ao mesmo, certo? Isso é bem legal para você fazer essa depuração. Bem, seguindo nós temos a página de sessões PPPoE, que você consegue, caso o seu aparelho esteja exportando, esteja configurado para receber PPoEs, ele vai estar mostrando aqui nessa página. Como é que funciona? Aqui, primeiramente, você tem que selecionar um PPPoE específico. Por exemplo, eu selecionei esse PPPoE e ele vai estar plotando os dados referentes ao PPPoE selecionado.
Então você consegue identificar por consumidor o que está acontecendo, o que está entrando e o que está saindo. Isso referente a pacotes por segundo ou bytes por segundo. Só selecionar aqui no filtro que tem tanto no gráfico quanto na tabela. Aqui na sidebar nós temos como filtrar por status, período e os filtros avançados, né, que são itens por página, username, endereço MAC, interface. Seguindo aqui na outra sidebar da esquerda, nós temos como selecionar a parte de sessões PPPoE top consumidores. É que você consegue ver quais usuários PPPoE que estão tendo mais tráfego in ou out. Então, por exemplo, aqui eu quero ordenar por tráfego in. Nós temos, por exemplo, esse PPPoE que está sendo top 1, que está tendo muito tráfego in. Isso aqui é o tráfego geral, ele não é, lembrando, por segundo, não é a normativa. Para você ver o tráfego por segundo, você pode selecionar, e aí ele vai plotar esse gráfico, mostrando quais que são as nuances desse PPPoE, desse consumidor. Aqui em interface ele vai estar mostrando as interfaces, e no duplicado ele mostra se tem algum PPPoE duplicado. Em mapa geográfico você consegue entender as conexões, né? Ele está pegando conexões de GeoIP, semelhante ao que é no gráfico de topologia que nós vimos. Você consegue ver aqui de uma maneira bem interessante por localização geográfica. Então você tem uma visualização mais ilustrativa. Você também pode selecionar uma conexão específica e ele mostra os dados gerais daquela conexão específica. Você também tem a possibilidade aqui na sidebar de escolher o gráfico 3D, caso seja mais interessante. Por exemplo, eu vou colocar aqui 50 conexões, ele vai estar mostrando todas as 50 conexões, né? Tem como você aproximar e ele vai estar mostrando aqui, por exemplo, cidade, né? Ele mostra aqui as conexões de acordo com a imagem de satélite. Bem bacana aqui para você visualizar as suas conexões. Também tem um filtro de período, você pode selecionar um período específico. E a métrica, né, que está selecionando pacotes, você pode selecionar bytes ou flows. Em gestão de incidentes, você consegue configurar alarmes. Por exemplo, você precisa criar uma regra que, se caso passar de tantos bits por segundo, ele vai te notificar. E o legal é que as notificações elas chegam no seu celular. Você pode configurar o Telegram ou algum webhook que receba mensagens, né? Você pode estar configurando dessa forma para conseguir monitorar. Por exemplo, a sua rede passou mais de 500 IPs, 500 bits por segundo em tanto tempo. Ele vai estar mandando mensagem para você e você vai conseguir ficar mais adentro da sua situação. Temos como configurar por threshold de tráfego, exporter offline ou spike de ASN. Ao configurar esse alerta, aqui ele vai estar aparecendo na página de alertas as opções que você configurou e se caso aconteceu de ter disparado alguma vez. Então ele aparece aqui os eventos. Na sidebar nós temos a possibilidade de observar a severidade, o tipo, o status, a ordenação e os eventos por página, né? Caso tenha muitos eventos, ele tem como dividir a paginação dele. Também filtrar a data inicial e data final. Aqui na visão SNOC nós temos uma página muito interessante que você consegue criar a sua dashboard específica. É muito legal que às vezes você tem o interesse de comparar vários gráficos que nós falamos aqui, por exemplo, da página de análise de tráfego ou gráficos da página de sessões PPPoE, e você não quer ficar trocando de página, trocando de filtro toda hora. Pensando nisso, nós fizemos, por exemplo, uma dashboard configurável, uma espécie de grafana. Por exemplo, eu criei essa aqui, teste, para a gente conseguir ver umas coisas legais. Ele funciona justamente como um ScaleDraw grafana. Você consegue fazer anotações com lápis, anotações com texto, criar círculos, quadrados, enfim. E tem os atalhos aqui do teclado, caso seja mais, para ser mais prático para o usuário. Também você pode criar aqui, por exemplo, gráficos, e são os mesmos gráficos que foram falados anteriormente, tanto na página de análise de tráfego, quanto sessões PPPoE, quanto mapa geográfico, todos eles são disponíveis para adicionar aqui na página de visão SNOC. Você pode estar criando a sua visão personalizada, né? O limite é o que você quiser ver. Nós temos, por exemplo, estatísticas, que ele mostra, as estatísticas são cards que mostram estatísticas gerais. Nós temos cards de mapa, nós temos tabelas. Então tudo que foi mostrado é possível adicionar aqui nessa página. E o mais legal é que você pode, por exemplo, colocar na sua TV, aqui acionando o modo TV, ele fica dando um refresh load a cada 1 minuto. Então, caso tenha, por exemplo, um pico
aleatório, sei lá, de um gráfico ASN, você consegue ver esse pico e você fala, tem algo de errado, então você pode depurar. Apenas clicando aqui nessa lupinha, ele vai puxar diretamente para o gráfico configurado na sua visão NOC. Então, você consegue estar 100% adentro da sua situação, seja um monitoramento em telas ou depurando por profundidade aqui em alguma das visões, os modos de visualização do tráfego por, seja ASN, protocolos, enfim, da análise de tráfego. Por fim, nós temos aqui a parte de configurações do sistema, o qual você pode estar configurando, por exemplo, SNP targets, os ASNs locais, prefixos locais, origem do CORS, a retenção de dados que vai ser, né, para quando que vai limpar o banco de dados, isso referente à otimização do sistema, quando está sendo utilizado, ele mostra para você. Aqui em auditoria, ele também mostra aqui a questão de origem do CORS e a página de licença, né, que você vai poder também monitorar quanto tempo aqui em cima aparece, quanto tempo a sua licença está disponível e se ela está ativa, você pode fazer uma verificação nova, ok? Também temos a possibilidade de configurar a estética da sua aplicação. Por exemplo, caso você não se sinta tão confortável com essa estética, nós temos mais duas estéticas, sendo ela o moderno, que ela tem cores sólidas, às vezes pode facilitar a visibilidade, e a estética flat, que ele tem pontas mais marcadas, também visando a melhor usabilidade do sistema. Caso também você precise ou prefira, tem como utilizar o modo claro, né? mais visível, melhor para utilizar talvez no dia a dia em lugares com alta luminosidade. Após aqui a página de análise de tráfego, nós temos a página de tráfego anômalo, que seria uma página que você consegue observar a todo momento o que está acontecendo na sua rede. Como assim? Aqui na sidebar nós temos a possibilidade de configurar thresholds ou gatilhos, propriamente ditos. Por exemplo, aqui está configurado como 500 Mbps, maior ou igual a 500 Mbps em um período de 15 minutos, ele vai estar mostrando o que está passando mais do que 500 Mbps em um minuto. Aqui nós, por exemplo, temos alguns IPs que estão passando mais, e tem como você selecionar para depurar isso. Por exemplo, ele mostra as portas de destino, a ASN de destino, país, né, e os dados gerais referente àquele IP. Então você consegue depurar exatamente quais são as comunicações desse IP, seja quais portas, quais AS, quais países. Então você consegue fazer essa depuração. Aqui abaixo, por exemplo, nós temos um gráfico de heatmap temporal que ele mostra a normativa da sua rede de acordo com o filtro setado e quando que aconteceu o pico. Né? Então você pode estar utilizando aqui, por exemplo, às 3h05 ele teve um pico em tal IP específico e foi tanto. Né? Ele vai estar disparando, ele mostra para você. Tem a possibilidade de você, por exemplo, criar várias abas e setar setar filtros diferentes. Por exemplo, vou colocar aqui 6 horas esse filtro. Então aqui ele vai estar pegando os dados referente às últimas 6 horas. Você pode selecionar aqui o rank, por exemplo, IP de origem, IP de destino, ASN de origem, ASN de destino, porta de origem e por aí vai. Tem muitas possibilidades para você fazer um cruzamento de dados. E essas abas é justamente para isso. Por exemplo, às vezes você quer ficar de olho em os IPs de origem e, por exemplo, os ASN de origem. Então, é muito simples, você só deixa setado aqui e vai trocando. Ele vai estar mostrando os filtros dinâmicos, certo? Aqui em cima nós temos uns atalhos para alguns filtros, propriamente ditos. Os críticos, última hora, sem corte e de país de origem / destino específicos. Em filtros avançados, nós temos a possibilidade de você setar, por exemplo, um protocolo, um usuário PPPoE, uma porta de destino. Lembrando, ele só vai mostrar o usuário PPPoE caso o seu aparelho esteja configurado para receber PPPoE. Caso ele não esteja, ele não vai estar mostrando, logicamente. Tem o Exporter ID, tem país de destino, país de origem, e isso você pode fazer uma correlação de dados e conseguir achar, por exemplo, quem que está fazendo o ataque, quando que aconteceu esse ataque, quais são as portas que estão se comunicando com talvez esse IP que está atacando, qual é a AS que está comunicando, quais os dados que estão passando, o tráfego geral, por bits, por pacotes, por flows. Então é bem bacana que você consegue fazer essa depuração na sua rede.
E essa foi a nossa aula técnica sobre o nosso BRNX Flow. Caso você tenha alguma dúvida, algum interesse, nós estamos totalmente dispostos a conversar esperando o seu contato.